Saudações, queridos irmãos em Cristo, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Este é seu canal e aqui fala-vos o evangelista Oscar. Vamos juntos fazer o estudo da lição número 6 com o tema de dentro para fora. E o nosso verso áureo encontra-se no livro de Marcos, capítulo 7 e os versos 15. E se já gostou do vídeo, coloque um like e se não é inscrito no canal, inscreva no canal, ative o sino de notificações e também aproveite esta oportunidade para poder compartilhar este vídeo para os demais irmãos e juntos avançaremos no estudo da Palavra de Deus e juntos nos prepararemos para nos encontrar com o nosso amado Jesus Cristo quando Ele vier com poder e grande glória. Sem mais demora, queridos irmãos, vamos para o livro de Marcos, capítulo 7, o verso 15, que é o nosso verso para memorizar. Assim nos diz a Palavra do Senhor. Não existe nada de fora da pessoa que entrando nela possa contaminá-la, mas o que sai da pessoa é o que contamina. Assim foi a resposta de Jesus Cristo para os fariseus e os demais líderes religiosos que intentavam colocar as tradições dos homens acima dos mandamentos do Senhor. Ao longo desta lição nós iremos estudar Marcos capítulo 7 e também Marcos capítulo 8. Para a lição de domingo temos como tema tradições humanas versus mandamentos divinos. Então temos segunda-feira, mãos puras ou coração puro. Terça-feira, migalhas para os cachorrinhos. Então, quarta-feira, a cura do surdo. Quinta-feira, cuidado com o fermento dos fariseus. E, por fim, o estudo adicional. Esta é uma lição muito importante, queridos irmãos, que nós precisamos entendê-la para que, de fato, possamos colocar a nossa fé firme na Palavra de Deus e estarmos ancorados em Cristo Jesus, que em todos os seus ensinamentos mostrou claramente que a lei de Deus estava acima das tradições dos homens. É exatamente o que nós vemos na lição de domingo, porque os fariseus buscavam colocar as tradições dos homens acima dos mandamentos de Deus. Nós vimos aqui no livro de Marcos, capítulo 7, de 1 a 13, Jesus em relação à tradição dos anciãos, nessa discussão do que contamina o homem, se é aquilo que eles consomem ou as coisas que vêm do coração. Assim nos diz a palavra do Senhor, Marcos capítulo 7, a partir dos versos 1. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém, e vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por não lavar, pois os fariseus e todos os judeus observavam a tradição dos anciãos, que não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem antes lavarem as mãos. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal, mesmo até camas. Quando um judeu, quando um escriba ou um fariseu, ele se fazia presente junto à multidão, dando alguns passeios, bem como na praça, ao voltar para a sua casa, deveria este lavar o seu corpo, lavar as mãos, lavar também os utensílios, porque criam eles que em contacto com as pessoas gentias eles estariam imundos. E também ao passearem fora dos seus locais que consideravam sagrados, então eles tinham-se como imundos. Para isso, deveriam eles banhar-se ou entrar nesses rituais de purificação. Esta era a tradição de todos eles, desde os judeus, os escribas, os fariseus, inclusive os anciãos. Verso 5. Interpelaram-no os fariseus e os escribas. Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos? Comem eles sem lavar as mãos? Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, a base para compreendermos esta lição, queridos irmãos, parte do princípio é entendermos que havia uma tradição, não com base nas Santas Escrituras, mas tradição dos homens, que eles deveriam se purificar antes de fazer qualquer atividade, bem como comer. Mas Jesus Cristo viu que os fariseus estavam apenas preocupados em encontrar erros, tanto em Jesus, bem como em seus discípulos. Por isso eles avançaram. Por que os seus discípulos não seguem a tradição
dos anciãos não seguem a tradição como costume eles mesmos praticavam para serem vistos lavar as mãos, lavar os utensílios, mas não estavam aptos para lavar os seus corações, que estavam cheios de pecados, cheios de iniquidade. Por isso eles indagaram e perguntaram a Jesus Cristo: por que é que os seus discípulos não lavam as mãos antes de comerem, assim como é a tradição dos anciãos? Então Jesus Cristo mostrou-lhes claramente que eles precisavam compreender as verdades mais essenciais e colocarem-se para obedecer os mandamentos. Então Cristo, aqui no versos 6, ele responde: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Isto é muito importante, queridos irmãos. Nós precisamos colocar a lei e ao testemunho. Se eles não falarem de acordo com esta palavra, é porque não há luz neles. Então não é a tradição que nós devemos levar em conta, mas sim a palavra de Deus para nortear a nossa vida e estarmos ancorados nas Santas Escrituras, então nos prepararmos para o encontro com o nosso amado Jesus Cristo. Quantas vezes nós vemos as pessoas colocando, até hoje em dia, a tradição acima do assim diz o Senhor. Então muitos fizeram isto, mas Jesus Cristo respondeu-lhes claramente: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Em Mateus capítulo 15, versos 9, nós encontramos a mesma coisa que é narrada aqui por Marcos capítulo 7. Mas algo muito importante que eu quero frisar aqui, queridos irmãos, é que os fariseus, ouvindo a palavra de Jesus, se escandalizaram. E Jesus Cristo acrescentou: toda planta que meu Pai Celestial não plantou, esta será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos na cova. Então significa, queridos irmãos, que aqueles que hoje continuam seguindo a tradição dos homens acima dos mandamentos de Deus, estão seguindo homens cegos, líderes cegos. E se um cego conduzir a um outro cego, ambos cairão na cova. Então fica claro, queridos irmãos, que nós precisamos colocar a palavra de Deus acima das tradições dos homens, porque é a palavra de Deus que nos conduz a toda a verdade, conforme ela mesma diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, algo muito importante, a serva do Senhor diz na carta 43 de 1895. Assim diz a serva do Senhor: Satanás tem operado com poder enganador, introduzindo uma multiplicidade de erros que obscurecem a verdade. O erro não poderia se manter sozinho e logo se extinguiria, se não se agarrasse como parasita na árvore da verdade. Então nós vemos muitas das vezes o erro que vem com a tradição. Para que ela possa permanecer, Satanás mistura o erro com a verdade. Porque se a mentira ou a tradição ficasse isolada da verdade, ela poderia logo secar-se e não permanecer por muito tempo. Então Satanás faz uma mistura de tradição, faz uma mistura do erro com a verdade. Mas nós sabemos que este erro é um parasita na árvore da verdade. Então nós precisamos podar e cuidar da árvore e fumigar para que estes parasitas, esta tradição, este erro, este mal possa sair e a planta possa desenvolver verdadeiramente. Por isso é muito importante, queridos irmãos, nós termos que colocar a tradição dos homens de lado, basearmos no assim diz o Senhor, para que nós possamos crescer e dar muito fruto. Continua a serva do Senhor dizendo: as pessoas, ousadamente, ensinam doutrinas que são preceitos de homens. E à medida que as tradições passam de século em século, adquirem poder sobre a mente humana. Mas a antiguidade não transforma o erro em verdade. Não interessa por quanto tempo as pessoas vêm guardando o domingo como dia de adoração. Não existe nenhum respaldo bíblico para mostrar que o domingo é o dia da adoração. Este é o vinho da Babilônia. É um engano. É um parasita encostado à verdade. Mas sempre cairá para que a árvore possa crescer e dar muito fruto. Não interessa, queridos irmãos, o tempo que o engano está sendo propagado. Por quantos anos o erro e a mentira têm sido propalada. Esta mentira cairá,
porque a verdade sempre irá triunfar. Isto estamos falando da Carta 43 de 1895, a serva do Senhor escreveu a respeito do erro, a respeito das tradições que permanecem no cristianismo. Então nós devemos ter muito cuidado com o ferimento dos fariseus. Hoje existe o evangelho de fariseus, aqueles que dizem e não fazem aquilo que a lei diz. Apenas honram o Senhor, buscam o Senhor pela sua boca, pelos lábios, mas o coração está longe, bem distante do Senhor. Assim Cristo mostrando claramente que não é o que entra pela boca que contamina, mas aquilo que sai do coração. Mas com isto não significa que Deus abriu espaço para que as pessoas pudessem comer de todas as coisas. No livro de Levíticos e também no Deuteronômio nos mostra aqui princípios de saúde. Deus mostrando animais puros e animais impuros. E ele disse, das carnes impuras, dos animais impuros, deles não comereis nem tocareis em seus cadáveres. Nós devemos desenvolver esta lição para que possamos melhor entender. Porque hoje nós temos, queridos irmãos, pessoas que querem validar aquilo que Deus considerou impuro, lendo de forma errônica o livro de Marcos, capítulo 7, em que Jesus Cristo diz que não é o que entra, mas o que sai, que contamina o corpo. Mas o próprio Jesus Cristo mostrou claramente em Mateus, capítulo 16, versos 12, que é do coração que procedem pensamentos impuros. Então nós temos que ter cuidado, porque até a palavra de Deus diz o coração é enganoso. Nós precisamos compreender o que Cristo quer nos ensinar, comparando diferentes passagens em relação àquilo que ele explicava em Marcos, capítulo 7. Na lição de segunda-feira, nós temos aqui mãos puras ou coração puro. Precisamos ter coração puro e também mãos puras. Porque se apenas ficarmos com a ideia de que as nossas mãos podem estar sujas, apenas o coração é que importa, isto vai levar muitos ao pecado. Nós precisamos apresentar a Deus como um sacrifício vivo, agradável ao Senhor, com um culto racional, sabendo que nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E aquele que destruir o templo do Espírito Santo, o Senhor também o destruirá. Para mostrar claramente que nós não podemos apenas empacotar coisas no nosso organismo sabendo que são prejudiciais. Agora nós precisamos entender isto. O livro de Levíticos, capítulo 11, apresenta animais puros e animais impuros, os quais Deus mostrou no passado que estes podeis comer os animais limpos até um período de tempo, porque foi quando houve o dilúvio que Deus permitiu o consumo da carne. Então nós temos que entender que nós não estamos agora um dilúvio. Nós vivendo o dilúvio, queridos irmãos. Então nós precisamos voltar aos princípios do Éden, porque Deus está buscando nos levar de volta ao princípio original, que o homem subsista dos alimentos naturais da terra, que Deus proveu em abundância, para que possamos ter saúde em abundância. Venha comigo para o livro de Gênesis, capítulo 1, versos 29. Assim nos diz a palavra do Senhor. E disse Deus, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto e que dê sementes, isso vos será para mantimento. Então este é o ideal divino, que o ser humano subsista com os produtos naturais da terra que Deus proveu em abundância, para que tenhamos saúde em abundância. Este é que é o desejo do nosso Deus. Então não nos agarremos no Levíticos capítulo 11. Adventistas do sétimo dia, que estão vivendo nos dias da expiação, que ainda se agarram em Levíticos capítulo 11, leiais conselhos sobre saúde, o livro Temperança e os demais livros, e mantermos os 8 remédios naturais. E um dos remédios naturais é a alimentação saudável. Não nos agarrarmos no Levíticos 11, no tempo que nós vivemos, os dias da expiação. No tempo que nós vivemos, queridos irmãos, Deus quer um povo santo, um povo que não tem um desejo de voltar para o Egito. Porque quando Deus libertou o povo do Egito, aqueles que saíram apenas com o corpo, mas o coração ficou preso às panelas de carne no Egito, pereceram no deserto, não entraram em Canaã. Então, queridos irmãos, estamos nós caminhando agora para Canaã celestial. Então, se continuamos com os mesmos princípios, com o mesmo desejo, voltaremos para o Egito, para as panelas de carne do Egito. Por isso, muitos adventistas
não consagrados ainda se prendem em Levíticos capítulo 11. Mas nós temos que dar passos galopantes em direção ao ideal divino, porque estamos vivendo em momento solene, os dias da expiação. Veja o que diz o livro de Oséias, capítulo 8, versos 11 a 12. Assim nos diz a palavra do Senhor. Porque estamos vivendo em momentos solenes, precisamos ter vitória sobre esta questão. Não devemos ter mãos impuras, nem corações impuros. Assim diz a palavra do Senhor. Porquanto Efraim multiplicou altares para pecar, estes lhes foram para pecar. Embora eu lhes escreva a minha lei em 10.000 preceitos, estes seriam tidos como coisa estranha. Amam sacrifícios, por isso se sacrificam, pois gostam de carne e comem, mas o Senhor não os aceita. Agora se lembrará da sua iniquidade e lhes castigará o pecado, e eles voltarão para o Egito. Está claro aqui, queridos irmãos? Isto é referente aos dias da expiação. Porque o povo de Deus não obedece os seus mandamentos, tem a sua lei como uma lei estranha, porque eles adoram sacrifícios, construíram altares para pecar. Em Números capítulo 11, queixou-se o povo da sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo-os o Senhor, acendeu-se a sua ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu a extremidade do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando então o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populucho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelos que os filhos de Israel voltaram a chorar e disseram: quem nos dará carne para comer? Quem que começou? O populucho, o vulgo, os egípcios. Então, aqueles que estão apenas presos com Levíticos capítulo 11, adventistas de sétimo dia, são egípcios no meio do povo de Israel. Porque estes persistem em dizer em Levíticos o Senhor nos diz. Mas o que é que nos diz o Senhor no tempo dos dias da expiação? Precisamos ter vitória sobre o apetite. Nós precisamos nos consagrar ao Senhor, porque Deus está procurando levar-nos de volta, passo a passo, ao seu desígnio original. Que o homem subsista dos alimentos naturais da terra, que Deus deu em abundância, para que possam prover também vida e saúde em abundância. Lição de terça-feira nós temos aqui migalhas para os cachorrinhos. Encontramos aqui uma mulher de grande fé e Jesus, abençoando a ela, respondeu ao seu pedido, curando e expulsando o demônio da sua filha. E nós vemos esta lição muito importante. Nós precisamos ser persistentes com o Senhor, orar sem cessar, conforme sempre dizemos, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. E a própria Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Esta mulher agradou a Deus com insistência, ela mostrou que tinha fé, dizendo que até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores, reconhecendo-se ela que era indigna de receber esta dádiva do Senhor, de receber esta cura especial, esta bênção especial. Mas Jesus Cristo, vendo a fé, mesmo à distância, expulsou o demônio que atormentava a sua filha. Quando ela voltou para casa, viu a filha em sã consciência e se alegrou. Ela bendisse o nome do Senhor. Ela glorificou ao Senhor, o Todo-Poderoso. Nada é impossível para Deus, mas nós precisamos crer no Senhor. Precisamos buscar ao Senhor enquanto temos tempo. Esta oportunidade que nós temos, queridos irmãos, de buscarmos a Deus enquanto temos oportunidades. Que as lições da escola sabatina nos levem cada vez mais próximo de Jesus Cristo. Que ao estudarmos as lições da escola sabatina, estudemos para entesourar em nossos corações a verdade. Ou assim diz o Senhor, diferentemente dos fariseus, que apenas falavam e não viviam a verdade que eles mesmos exigiam dos outros. Precisamos colocar em prática, demonstrar a fé como esta mulher demonstrou. E assim nós iremos crescer e dar muito fruto, porque Cristo de fato estará conosco e o mesmo poder que Cristo teve se manifestará em nós. Então nós, queridos irmãos, precisamos ter cuidado com o ferimento dos fariseus. Hoje nós vemos muitos pregando o evangelho dos fariseus,
dizendo: faça aquilo que eu digo e não faça aquilo que eu faço. Estamos já na reta final desta nossa lição. Venha comigo para Mateus capítulo 23, a partir dos versos 1 e 2. Assim nos diz a palavra do Senhor. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Nós precisamos ter cuidado com o fermento dos fariseus. Aqueles que dizem acreditam no Espírito de Profecia, mas não crê na vida prática, naquilo que o Espírito de Profecia está a dizer, concernente à reforma de saúde, concordam nos 8 remédios naturais, promovem nas suas igrejas locais os 8 remédios naturais, mas não querem colocar em prática os 8 remédios naturais. Promovem o estudo das profecias, promovem e distribuem os livros da serva do Senhor, o Espírito de Profecia, mas não querem viver com base nos testemunhos. É uma autêntica hipocrisia, assim como nós vemos, assim como eram os fariseus. Então hoje nós temos muitos exemplos de homens que agem como fariseus, mas nós precisamos desenvolver uma fé firme na palavra do Senhor, firme no assim diz o Senhor, para que de facto estejamos prontos, preparados para o nosso encontro com o nosso amado Jesus Cristo. E assim chegamos ao fim. Eu quero convidar assim que até aqui ainda não está inscrito no canal, para que possa se inscrever e ativar o sino de notificações. Se gostou do vídeo, coloque o like e compartilhe com os demais irmãos. Nos vemos na próxima oportunidade.